você é funcionário de uma empresa aqui nos Estados Unidos, ou se você está sendo contratado, vai ser contratado para trabalhar como funcionário numa empresa aqui nos Estados Unidos, você tem que aprender a preencher corretamente o formulário W4. Eu sou a Cristina Haas, eu sou contadora na Office Tax Services, e se você se interessa por imposto em empresa aqui nos Estados Unidos, já segue esse perfil. Hoje a gente vai aprender nesse vídeo quem tem que fazer o W4, quando que você tem que submeter o formulário W4, como é que você tem que fazer essa submissão do formulário W4, e você vai saber a importância de você preencher o W4 e, mais importante, passo a passo de cada detalhe desse formulário, que é muito importante. Então, vamos lá. Primeiro, quem deve preencher o formulário W4? Se você está sendo contratado como funcionário na folha de pagamento, ou seja, no payroll de uma empresa aqui nos Estados Unidos, você tem Social Security, autorização para trabalhar nos Estados Unidos, você tem que preencher o W4. Então, é essa pessoa que tem que preencher. Agora, quando é que essa pessoa preenche o formulário W4? Ela preenche o formulário W4 primeiro, quando ela está sendo contratado para a empresa como funcionário. Outra situação que ela tem que preencher o W4 é todas as vezes que alguma informação que ela informou inicialmente alterar. Então, por exemplo, se ela casou, ela era solteira e ela casou, ela tem que submeter novamente o W4. Ah, ela era casada, mas agora separou. Também tem que submeter. Ah, ela era casada, não tinha filhos, agora nasceu um filho. Tem que submeter. Ah, essa pessoa tinha um dependente que agora não qualifica mais como dependente dessa pessoa, tem que submeter outro W4. E aqueles casos das pessoas que, olha, um ano eu declaro o meu dependente como meu dependente, no outro ano é o meu marido, porque nós somos separados. Essa pessoa, o ideal é que ela submeta todos os anos o W4 para regularizar a situação com o empregador e com o governo. Essas informações, ficando atualizadas e corretas, vai ser mais importante mais à frente, na hora que você vai fazer a declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos. E como é que eu faço esse envio do formulário W4? Na verdade, você vai estar enviando o W4 para o seu empregador. Então, você tem que ver com recursos humanos da empresa que você trabalha qual é o procedimento de enviar formulário W4. Cada empresa tem uma forma que ela recebe esse formulário. Então, tem empresas, por exemplo, que você vai ter que imprimir, preencher manual, assinar, datar e entregar pessoalmente. Tem empresas que já têm um processo informatizado, automatizado, que é pelo sistema. Então, você tem que conversar com a pessoa do recursos humanos e saber como exatamente você manda esse formulário. Tá bom. Na verdade, por que é tão importante esse formulário, preencher ele corretamente? Porque é neste formulário que você vai informar para o seu empregador quanto de imposto ele vai reter durante o ano, né, para aquela empresa que você trabalha. Então, cada empresa que você trabalha faz uma retenção sua de acordo com a informação que você dá nesse formulário. Então, colocar as informações corretas nesse formulário é muito importante. Se você não recolhe o suficiente, quando chegar na hora de fazer a declaração de imposto de renda, você vai estar com uma conta grande para pagar de imposto e você ainda vai pagar multa por não ter recolhido o imposto suficiente no ano anterior. Então, é muito importante. E se você não preencher também correto e recolher muito imposto, tá, você vai ter o refund, ok, mas você deixou de receber todo aquele dinheiro durante o ano. Então, o ideal é que essa retenção seja feita
no valor correto, na quantidade correta, para nem você dar muito dinheiro para o governo e nem você ficar sem dar o necessário para aquele ano, tá? Então, essa é a importância de você fazer o preenchimento do W4 corretamente. Agora, como fazer o W4? Agora nós vamos para a parte do passo a passo, eu vou explicar detalhadamente esse formulário, né, como preencher cada passo. Agora, mesmo que depois que eu explicar tudo, bem detalhadinho aqui, se você ainda tiver perguntas, porque o seu caso é mais complicado, ou é diferente, ou você não consegue entender, né? Acontece. Esse sistema aqui realmente é bem diferente do que a gente tinha no Brasil, então muita gente tem dificuldade. Então, se for o seu caso, a gente está aqui para ajudar. O nosso website é o www.officetaxservices.com, né? E a gente também, você pode contactar a gente pelo telefone, que é 858-247-1680. Então, vamos lá. Eu vou falar hoje bem detalhado e eu espero realmente que você consiga, só com esse vídeo, preencher o seu W4 corretamente. Vamos aqui para o primeiro passo. Eu vou colocar logo um pontinho aqui para você ver aonde que eu estou falando. No primeiro passo, você está aqui pedindo o seu primeiro nome e último nome. Esse nome tem que estar exatamente como está no seu Social Security. O seu primeiro nome e o último nome. O nome do meio aqui não vai constar. Outra informação que você tem que colocar aqui é o seu Social Security, né? Ele tem que estar bem claro aqui. E aqui tem o seu endereço, que tem que ser o endereço atual. É o endereço onde você recebe correspondência atualmente. Esse endereço, se ele mudar, você tem que submeter outro W4. Nessa parte aqui, é o estado civil, mais ou menos traduzindo estado civil, mas isso aqui, na verdade, é como você faz a declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Se você é solteiro, ou, se você é casado, mas faz a tax return separado, você vai marcar essa primeira opção. Se você faz a sua tax return junto com o seu esposo, você é casado, né? Claro, você faz junto, então você vai marcar essa opção aqui. Quando eles falam aqui que é Qualifying Survivor Spouse, isso aqui é para a pessoa quando é viúva, dentro, somente em 2 anos, nos 2 primeiros anos que ela ficou viúva, e ela tem um dependente. Então, se for o seu caso, também você preenche, você marca essa parte aqui. Agora, Head of Household é para quê? É para quem não é casado, mas é responsável financeiramente por um dependente. Então, se for o seu caso, você marca essa opção aqui. Ah, Cristina, mas eu sou Head of Household, mas eu não vou declarar esse ano. Não. Se você é solteiro, é responsável por um dependente financeiramente, não interessa se você vai aquele ano ou não declarar, você continua marcando como. Bom, agora vamos passar para o passo 2. Ele é bem importante de você entender. Ele tem várias ferramentas, o que está escrito aqui são várias ferramentas e cada caso é um caso. Então, vamos falar o primeiro caso, que é de quem tem emprego somente. Se você tem um emprego, não tem mais emprego, seu esposo ou a sua esposa não trabalha, você não vai preencher nada, nada relacionado ao passo 2. Agora, se você tem 2 empregos, ou você tem um emprego e o seu esposo ou esposa tem um emprego, então já são 2. Se der 2 salários que você recebe, 2 empregos como funcionários, então você vai ter que prestar atenção no passo 2. E aí, o que eu faço no passo 2? Eu tenho 2 empregos. Eu tenho um emprego e a minha esposa tem um emprego também, tá? Então, a primeira pergunta que você vai se fazer é: esse salário anual, não é o salário do contra-cheque, é o salário anual, grosso, ou seja, o bruto, é mais ou menos equivalente? Então, por exemplo, o mais alto é $100.000. O outro da minha esposa é $95.000. Então, é equivalente, é 2. Então, você vai vir aqui e vai marcar essa caixinha aqui.
somente. Então, repetindo, se são 2 empregos com os valores similares ali, tá? Anuais, você vai só marcar essa caixinha e tá tudo certo. Agora, são 2. Eu tenho o meu salário de $100.000 e a minha esposa ganha $50.000. Então, os valores são bem diferentes. Então, não vai poder marcar essa caixinha. Vai ter que ficar na página 3. Vamos lá na página 3, que é logo embaixo aqui, ó. Essa é a página 1, agora a página 2 é a instrução. Se você quiser ler, estão todas aqui. E na página 3 é onde você vai começar a preencher se são 2 empregos e, no caso, são os valores muito diferentes. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar o valor maior, o de $100.000, no caso, e vai vir aqui na tabela, que é na página 4. Então, eu falei $100.000. Então, a gente vai nessa linha aqui, ó, de 100.000 a 149.000. E o de menor valor está aqui. Eu falei $50.000, então tá aqui. Então, se eu pegar essa interseção aqui, ó, $100.000 vai dar 9.820. 9.820 é o valor, a gente vai voltar lá na página. Então, se eu tenho 2 valores, a gente vai colocar esse valor aqui, 9.820. Esse é o valor que nós encontramos de interseção do que tem mais valor e o que tem menos valor. Tá, uma vez que a gente encontrou esse valor, bom, não é 3 empregos, então a gente não vai preencher nada dessa parte aqui, e a gente vai vir aqui, ó. O que que é o período? A gente tem que colocar aqui qual é o período, e aí a gente vai fazer o seguinte: você recebe mês a mês, uma vez por mês, seu período é mensal, e o número aqui que você coloca é 12. Se você recebe 2 vezes por mês, no caso, o período vai ser 24. Se você receber aqui bi-weekly, o período aqui vai ser 26. E se você recebe toda semana, weekly, o que que vai ser aqui? Vai ser 52. Agora tem um detalhe. Essa quantidade de período é para quem faz o ano todo. Então, por exemplo, se você não trabalhou o ano todo lá nessa empresa, o que que você tem que fazer? Você tem que ver quantos períodos você fez naquele ano e colocar. Se foi o ano todo, eu já falei qual é o período, só basta ver como é que você recebe, a frequência que você recebe o seu pagamento. Bom, uma vez que você colocou o período, o que que você vai fazer? Você vai dividir o valor que você colocou aqui em cima pelo número de períodos e vai dar o número 4. Aí sim, uma vez que você tem o número 4, a gente vai voltar lá e vai colocar exatamente aqui no 4C, que é o valor que você vai ter que colocar de extra withholding, ou seja, de uma retenção extra. Então, você vai colocar aqui no 4C. Aí, voltamos para cá. Então, este é o passo 2. O passo 2, na verdade, é descobrir se você tem ou não um extra withholding e qual é esse valor. Bom, uma vez que você descobriu qual é o valor do passo 2, né, que já explicamos, você vai agora para o passo 3. O que que é o passo 3? O passo 3 é saber se você tem dependente e saber colocar exatamente o valor correto para cada dependente. Então, vamos falar do dependente. Quem é o dependente que entra nessa primeira caixinha aqui? O dependente que entra nessa primeira caixinha, na verdade, é o seu filho ou qualquer dependente que seja uma criança abaixo de 17 anos, que tenha Social Security e que seja cidadã americana ou residente fiscal. Então, se ela tem Social, é abaixo de 17, e você, no caso, ganha menos, claro, de $200.000 se for solteiro, ou $400.000 se for fazendo a sua declaração em conjunto, aí você vai colocar aqui $2.000 vezes o número de dependentes que se encaixa nessa situação.
Agora, se você tem outros dependentes que você é responsável financeiramente por eles e não se encaixa nessa situação que eu acabei de falar, você vai colocar aqui. Vai ver quantos dependentes são, multiplicar por 500 e colocar o valor aqui. Uma vez que você fez isso, você vai somar os dois e vai colocar aqui no 3. Então, aqui a gente preencheu o passo 3, tá certo? Agora, o passo 4. Passo 4, o 4A, é bem raro da pessoa preencher o 4A. São situações bem específicas, como, por exemplo, olha, a pessoa vai receber um dividendos de umas ações que ela não consegue fazer retenção em outro local. Aqui é uma opção. Ou então ela tem uma renda lá no Brasil que não tem como fazer retenção aqui nos Estados Unidos. Então eu tenho essa opção aqui, eu vou usar. Mas é muito raro, na maioria das vezes vai ser zero, tá? Deduções, também, a maioria das vezes vai ser zero, porque a menos que você saiba exatamente que essa dedução é qualificável para essa caixinha, é melhor você colocar zero. É melhor ter uma surpresa boa quando você for fazer a declaração de imposto de renda, do que colocar um valor aqui que você não tem certeza e depois, não poderia ser, você colocou, estava errado. Não, melhor não. Porque nesses casos aqui, eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, dedução de student loan, por exemplo, entraria aqui. Porém, não é exatamente o valor que você paga, teria que fazer cálculos. Eu sugiro botar zero, tá bom? E esse 4C aqui, a gente já explicou como é que você pega. Na verdade, é quando você preencher a planilha lá da página 3, e aí você vai ter o resultado aqui. Mesmo que você não preencher aquela planilha, se você quiser fazer uma retenção extra, por qualquer motivo seu que seja, você pode, tá? E depois do passo 4, praticamente o formulário já acabou. Agora eu passo 5, que é a parte mais fácil que tem. É só assinar e datar. Não esquecer de datar, de colocar a data que você está preenchendo esse formulário. E aí, como eu já expliquei, você vai enviar o formulário para sua empresa. Você e a sua esposa, se você for casado, os dois têm que enviar. E se você tiver mais que um emprego, você tem que enviar para todas as empresas que você tem. Então, feito isso, como é que você submete? Também eu já falei. Você tem que ver com cada empresa qual é o procedimento de enviar o Form W4. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. E se você gostou do detalhamento que a gente fez, do vídeo, das explicações, você já dá um like, porque vai ajudar bastante o nosso canal.